Sábado já está nas bancas, à altura de conferirmos as principais notícias que marcam a edição desta semana. Bom dia. Muito bom dia, Marco Alves, é editor da Sábado. Começamos precisamente com a capa que faz destaque com a saga dos judeus na fuga por Portugal, que chegavam a Lisboa de barco e de comboio, com tudo aquilo que podiam. Sim. Bom dia. É uma história da fuga dos judeus no ano ou nos meses imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial e também durante o conflito aí já a decorrer, sobretudo em 1940, quando acontece a invasão de França pelas tropas nazis. Portugal era praticamente a única rota de fuga segura, sobretudo para os Estados Unidos. E o artigo conta precisamente estas histórias de fuga, de sobrevivência, a forma como o regime recebeu esta vaga de refugiados que causaram algum impacto social, a forma como Salazar e o Estado Novo impuseram algumas regras para que estas pessoas pudessem circular, permanecer em Portugal, e é uma história de sobrevivência da Segunda Guerra Mundial. E uma história que marcou o século. Grande parte destas famílias judaicas saíram de Portugal, alguns permaneceram, e é precisamente essa história que nós contamos neste artigo de capa da Sábado esta semana. E há também destaque para uma história importante, até porque um jornalista da Sábado conseguiu infiltrar-se numa reunião de Gustavo Santos, que está a gerir uma associação. Ele que tem já muitas queixas na ordem dos médicos contra algumas práticas relacionadas com a área da saúde. Sim. O Gustavo Santos penso que é subejamente conhecido, um ex-apresentador de televisão, hoje influencer, digamos assim. Ele faz palestras, tem muitos vídeos, tem alguma presença nas redes sociais, sobretudo com um discurso e agora também com uma associação, a Associação Corda Portugal, em que propaga, digamos assim, uma série de teses contra as vacinas, contra alguns tratamentos médicos, inclusive a quimioterapia, que considera que faz pior do que o próprio cancro. Nós estivemos numa sessão de apresentação, uma palestra do Gustavo Santos em Sintra, ouvimos aquilo que ele disse, ouvimos também a Ordem dos Médicos, como estavas a dizer, que o bastonário diz que já tem várias queixas, dezenas de queixas sobre aquilo que é propagado pelo Gustavo Santos. Tentámos perceber a forma como se organizam, como o movimento se está a financiar, através de donativos, através de compras de livros. E ouvimos... Consideras que, tendo em conta esta investigação, que é um movimento perigoso? Bom, há muita gente que considera um movimento perigoso. O bastonário da Ordem dos Médicos considera um movimento perigoso. O Gustavo Santos diz que os médicos grande parte deles são mafiosos ou ignorantes. E quando ele diz, obviamente, que a quimioterapia faz pior do que o próprio cancro, acho que se pode considerar um movimento perigoso. Marco. E, sobretudo, tem muitos seguidores, tem milhares de seguidores nas redes sociais. Marco, seguimos também para outro tema muito recente. O Colégio Moderno decidiu afastar os alunos suspeitos de terem agredido um cidadão iraquiano, aqui há menos de um mês. Esta é uma decisão que acaba também por, de certa forma, justificar aquilo que aconteceu, tendo em conta as represálias para estes alunos que estão neste colégio. Sim, no dia 25 de Abril houve um episódio que acabou por ser filmado por uma pessoa que estava na rua, um grupo que depois veio a saber que eram estudantes do Colégio Moderno, que se envolveram em agressões a um cidadão iraquiano. O Colégio Moderno, depois veio a saber que estes eram todos alunos de um colégio moderno, privado, de Lisboa. O Colégio Moderno, ao que conseguimos apurar, lidou com a situação de uma forma discreta, e aquilo que conseguimos apurar é que, de facto, os alunos não vão continuar no colégio. Temos pouco tempo, Marco, tempo para o cartoon da semana, que traz Luís Montenegro. Sim, neste caso o Vasco Carregal faz alusão à taxa social única, que vai ser incorporada, vai incorporar 13 medidas e esta PA, digamos assim, é uma das medidas que esta taxa social única vai implementar, que é a necessidade dos seus beneficiários fazer algum trabalho para continuar a usufruir da mesma. Marco Alves, obrigada e até uma próxima. Obrigado.
8 sindicatos da UGT juntam-se à paralisação da CGTP, que antecipa uma forte adesão à greve geral contra o pacote laboral. É um tema que vamos continuar a abordar a seguir uma curta pausa. Até já.